Hoje temos de volta o padrão de beleza extremamente magro, aquele corpo de modelo, de passarela, super sequinho, com percentual de gordura baixíssimo. Mas o que ninguém te conta é que esse tipo de corpo, esse percentual de gordura extremamente baixo, pode trazer danos para a sua saúde, pode te fazer parar de menstruar, causar problemas hormonais e até afetar os seus ossos e sua musculatura. Desde que o padrão de beleza voltou a ser esse padrão de beleza magro, extremamente magro, né, gente? Não é apenas magro, porque as mulheres que têm um corpo magro, saudável, estão sendo chamadas de fora do padrão, de plus size, né, até de gordas, só porque elas não apresentam o percentual de gordura baixíssimo. E aí a gente vê notícias, postagens, né, na internet falando do corpo dessas mulheres, como se isso fosse normal, né, comentar o corpo dos outros. Outro dia eu vi uma postagem da gringa falando da Hilary Duff, que é uma mulher magra, ela é musculosa, né, gente, ela se exercita, tem ali os músculos marcando, mas ela tem um padrão corporal um pouquinho mais largo, né, não é aquela coisa seca, pequenininha, né. E aí estavam falando que ela é um exemplo de representatividade corporal, de aceitação. Gente, a mulher é linda, belíssima, né? E dentro do padrão. E outro exemplo que a gente tem é a atriz principal de Off Campus, a Ella Bright. Ela também está sendo apontada como uma atriz acima do peso, com um corpo fora do padrão, mid-size. A mulher é magra, né? Ela tem um corpo magro, um corpo normal. Ela só não está extremamente magra, né? Ela só não está super seca. É o padrão dela, o padrão corporal dela. E ela está sim saudável, ela está magra, ela está bonita, ela não precisa emagrecer. Aqui no Brasil a gente tem o exemplo da Paola Oliveira, que também é uma mulher magra, porém não é seca, né? Não é super slim, mas ela é magra, ela faz exercício, ela tem um ótimo condicionamento físico. Afinal, a mulher desfila por horas, né? Sempre posta vídeo fazendo aula de luta. Não tem nada de errado com o corpo dela, mas estão sempre criticando. E essas críticas da mídia levam a gente a questionar o nosso corpo, se a gente está bem mesmo, se a gente precisa emagrecer, se está certo, né? Será que está certo isso? Não está, né, gente? Ninguém precisa emagrecer só para encaixar num padrão de beleza. E se a gente parar para olhar ao nosso redor, no nosso trabalho, no nosso ciclo social, nas ruas, o que a gente vê? São mulheres extremamente magras, igual as modelos? As mulheres estão todas slims? Não estão, né, gente? Essa não é a realidade da nossa sociedade, muito menos a realidade brasileira. Aqui no Brasil os corpos são muito diversos, as pessoas têm curvas, né? As mulheres têm curvas, têm quadril avantajado, e isso não quer dizer que essas mulheres não são saudáveis. Aliás, esse corpo extremamente magro nada tem a ver com saúde, né? Tem a ver com um padrão de beleza que está em alta e que estão tentando colocar, né, goela abaixo a qualquer custo. E a gente não precisa se adequar a esse padrão, principalmente se isso significar colocar a nossa saúde em risco, né? Principalmente a saúde hormonal. E quando eu falo de colocar a saúde em risco, é claro que eu não estou falando daquela mulher que é magra por natureza, né? Que sempre foi magra. Quem não tem aquela amiga que é magrinha, que come bem, come de tudo e mesmo assim não engorda. Esse corpo, ele com certeza está saudável. É o padrão dessa pessoa, né? Possivelmente a genética dela. O que pode fazer mal é se você tem um corpo que não é extremamente magro, mas aí você decide, vai ficar magra assim, vai ficar igual ao modelo tal, igual a Bruna Marquezine, que é linda, né, por sinal, mas ela é naturalmente magra, né? Eu lembro dela desde criança nas novelas, sempre foi magrinha. E aí querem fazer a gente acreditar que ser magra, muito magra, é sinônimo de saúde ou de status, já que a gente tem hoje as canetas emagrecedoras que dependem sim de poder aquisitivo, né? Quem tem dinheiro compra, emagrece. E aí eu vejo vários conteúdos de gente falando, beleza é magreza, a magreza é o poder, a felicidade é magra. Isso tudo só atrapalha a nossa cabeça, né, gente? Entra na nossa mente de um jeito muito negativo. Enquanto nutricionista, vou te dizer que é óbvio que em algumas situações emagrecer vai melhorar a sua saúde, principalmente se você vive aí com alguma doença crônica, se você está com sobrepeso, com obesidade, pode ser sim necessário esse emagrecimento, e se você quiser. Um corpo sem gordura, geralmente é um corpo que as fisiculturistas têm, né? Nós que não somos fisiculturistas, né, no nosso dia a dia, na nossa vida normal, ficar com um corpo extremamente magro, seco e sem gordura, pode atrapalhar sim o nosso metabolismo, né? Num déficit calórico muito alto, nosso corpo entra em estresse e ele faz uma economia de energia. E com essa economia de energia, ele prioriza outras coisas e deixa de lado, por exemplo, os seus hormônios, a sua ovulação. As mulheres podem parar de menstruar quando elas estão assim muito magras. Pode acontecer também uma perda de massa muscular significativa e o que a gente chama de sarcopenia. A sarcopenia é uma perda de massa muscular que ocorre naturalmente em mulheres mais velhas. Agora imagina isso ocorrer com você que é mais jovem, só porque você está aí fazendo uma dieta maluca para ficar extremamente magra.
Não compensa, né? E ainda afeta a sua saúde óssea. Então, essa adoração à magreza excessiva pode ser muito perigosa, pode ser perigosa para a sua saúde física, para a sua saúde mental, e a gente não precisa, né, se enquadrar um padrão de beleza. Imagina, outro dia, né, uns anos atrás, o padrão de beleza era cavalona. Aí todo mundo queria ficar cavalona. Aí teve uma época que a moda era silicone. Aí todo mundo colocou silicone. Aí a moda foi tirar o silicone e ficar com peito natural. E agora tem que ficar muito magra. Imagina se a gente estivesse sempre se adaptando, sempre fazendo procedimento cirúrgico, sempre mudando o nosso corpo. A gente não vai viver para os nossos objetivos de vida, né? A gente vai viver para ter um corpo da moda. Agora, se você quer emagrecer, se você precisa emagrecer, faça com responsabilidade, com acompanhamento médico, com acompanhamento nutricional, com saúde, preservando seus hormônios e preservando a sua paz de espírito também. E eu acho que a gente tem que buscar sempre a nossa melhor versão do nosso corpo, né? Não colocar como objetivo o corpo de uma pessoa famosa. A gente vai emagrecer ou engordar e ter uma nova versão do nosso corpo. E aí, esse padrão de beleza de magreza excessiva já te atingiu? Você já quis ficar muito magra? Deixa aqui sua opinião, seu comentário e se inscreve no canal, deixa sua curtida que eu tô sempre aqui falando de nutrição, saúde da mulher e comportamento alimentar.